A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Estamos aqui então a mais um Apostolicast, onde tiramos um tempo para falar das coisas de Deus, da Bíblia, de igreja. E hoje estamos aqui com o pastor Éder, de Viamão, né, pastor? Que ótima presença, um homem de Deus, humilde, usado pelo Senhor na igreja. E que bom que está com nós, que bom. Acredito que hoje esse assunto que vamos conversar é muito importante, é um assunto atual. Se você é de igreja, pode crer que envolve a tua vida. E se um dia tu quiser entrar na igreja, com certeza isso vai te influenciar. E hoje vamos falar sobre estar debaixo de um ministério. Um pastor, um obreiro, um bispo, esse povo que usa o altar, que usa a Bíblia, nós vamos falar sobre estar debaixo de um ministério. E acredito que é um assunto que influencia muito a sua vida, tanto para o bem, quanto às vezes para um escândalo. Então trataremos sobre isso e estamos aqui com o pastor Éder. Pastor, te apresenta brevemente. Deus abençoe a todos, me chamo Éder, sou pastor da igreja de Viamão, Rio Grande do Sul. Eu moro na cidade de Viamão, resido na casa pastoral da igreja, sou casado há 13 anos com a irmã Juliana, tenho um filho de 11 anos, Mateus, e pertenço a esta grande e maravilhosa Igreja Apostólica do Brasil. É uma alegria poder estar aqui e também agradeço ao convite do irmão Eduardo e a sua esposa, a irmã Esther. E o irmão Eduardo, ele é uma revelação, uma bênção, e faz não muitos anos que ele está conosco na Igreja Apostólica, mas já deu para ver que ele é um talento maravilhoso, que a igreja está saboreando das tuas qualidades. Gostei desse vídeo. Então, estou bem feliz de estar aqui, estou meio nervoso, meio tenso, mas vamos tentar. Essas modernidades o pastor Éder não está muito acostumado, mas estamos aí. Diz uma coisa, pastor, tu nasceu na Igreja Apostólica ou não? Eu vim para a Igreja Apostólica com a minha família em 1985 para 86. Eu vim através de um falecido tio meu, que conheceu um pastor que era um pastor da Igreja Batista Betel, e esse pastor Fermiano Lopes, ele veio a conhecer a Igreja Apostólica, a Unicidade de Deus. Eu não sei como, mas ele conheceu o ministério apostólico, e esse pastor, que já é falecido, ele conheceu, era muito amigo do meu tio, e do meu tio veio para a família dele, e consequentemente caiu na nossa família essa revelação, podemos dizer. E aí, com 5 para 6 anos, eu já estava na Igreja Apostólica do Brasil. Em 1990, deu alguns reveses na vida, na minha família. Eu acabei também saindo da igreja por 7, 8, 9 anos, 8 anos. E aí, em 1999, eu voltei. E aí sim desci as águas em nome de Jesus. E tô aí até já hoje, 18, pela graça de Deus. Eu ainda tinha 18, então eu me batizei dia 10 de janeiro de 99 e fiz 19 anos em abril, 10 de abril. E aí dali para cá, aí a gente começou, eu sempre a música, né, hinos, louvor, música, teve sempre presente na minha vida. E aí, quando eu vim para a igreja, eu tocava contrabaixo, e aí veio o pastor, aí eu voltei para a igreja que eu sempre fui, que era de Gravataí, na época pastor Patrício, que é um pastor conselheiro meu, e ele muito me incentivou a começar a treinar, a tocar teclado, e aí dali para frente eu fiquei treinando e estudando, enfim, e nunca imaginava, mas 2003 mais ou menos, eu comecei a tocar teclado aqui na Igreja Matriz, e aí por 16 anos toquei teclado aqui na igreja, e passou-se uns anos, depois em 2011 eu casei, e aí veio a Escola dos Profetas. Com 3 meses de casado, minha esposa e eu, nós já estávamos na aula estudando com o Bispo John,
que isso é uma coisa, um aprendizado, algo que eu levo para toda a minha vida. Desculpa, é forte. E depois isso... Desculpa. Depois corta. Vai, pastor, vai. Depois daquilo, depois de 2011, a minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? A gente casou em 2011 e aí passou uns 3 meses, o bispo anunciou na matriz que era... Desculpa. Depois corta tudo isso aí, né? É muito feio. Isso deve ser forte. Aí passou um tempo, aí o bispo anunciou que nós íamos fazer, que tinha para a Escola dos Profetas, a inscrição para a Escola dos Profetas, né? E aí a gente decidiu assistir a primeira aula, aí a segunda aula a gente não veio, porque eu pensei, eu acho que isso não é para nós e tal, fiquei meio preocupado, a gente não veio. Aí na próxima oportunidade o bispo chamou nós, eu vi que vocês não vieram na aula, o que aconteceu? Eu disse, não sei e tal. O bispo disse, eu sinto um toque de Deus na tua vida, na vida de vocês. E aí depois eu assisti a próxima aula e a gente nunca mais faltou nenhuma aula naquele ano de 2011, né? E no dia 4 de julho daquele ano, eu senti que Deus estava me chamando, para algo que eu não sabia exatamente o que era, mas Deus me chamou. Eu tenho uma data, foi numa segunda-feira, no dia 4 de julho de 2011, depois de uma aula. A aula era às segundas-feiras à noite, aqui na Matriz, e nós saímos da aula e fomos para o altar. E tu sentiu algo poderoso? A gente saímos do estúdio, fomos para o altar, oramos, o bispo veio e orou abraçado com nós dois. Então uma aula se tornou um culto? Muitos cultos. As aulas do bispo muitas vezes foram cultos do Espírito Santo entrar dentro da sala, muito forte. Meu Deus, que momento especial que a gente está tendo aqui. Eu espero que tu possa sentir o que é um coração quebrantado e sincero. Aí a gente começou a fazer aula e encerramos aquele ano, talvez foi 5, 6 meses de aula, e aí depois teve talvez um período que a gente parou de estudar, podemos dizer, e aí nesse período nós fomos, acho que talvez um pouco antes, não lembro bem da data, a gente foi fomos líder de jovens regional, junto com outros irmãos que nos ajudaram, e depois fomos líder de missões, eu e a minha esposa, por um período, e aí começou algo a mexer, né? E tudo isso, quero frisar, quando nós entramos na Escola dos Profetas, o pastor Natanael, que eu considero ele como um pastor na minha vida, ele muito nos incentivou. Eu tive a Igreja Apostólica do Brasil de Gravataí como uma escola para mim, porque o pastor Patrício, ele não se aposentou, mas ele saiu um pouco da linha de frente daquela congregação, e o filho dele, que é o pastor Natanael, assumiu. Então eu vi o filho seguindo, não tomando o lugar do pastor Patrício, mas seguindo a obra do pastor Patrício. O pastor Patrício me pastoreou por 14 anos, mais ou menos. Depois veio o pastor Natanael e assumiu, e depois muitas coisas, né, as águas foram rolando assim na vida, né? E eu sempre tocando teclado em Gravataí, mas eu observava muito como que o pastor Natanael agia, como que era, e eu nunca imaginava
que um dia eu ia assumir a responsabilidade de uma congregação. A congregação de Viamão é a congregação das mais antigas aqui da região sul, com mais de 50 anos, né? E o pastor Pedro Paulo, que é o nosso pastor ancião, que ele está conosco hoje com 89 anos, mas ele está conosco em Viamão, honro ele nessa oportunidade. Então, depois que nós fomos para Viamão, eu comecei a entender o que aconteceu em Gravataí, né? É muito parecido, né? Uma pessoa mais nova assumir o ministério de alguém que é mais antigo, e assim aconteceu comigo. Eu assumi uma congregação que era, né, até então, do pastor Pedro Paulo, até 2018, que foi a data que nós assumimos essa congregação para cuidar. E agora, dia 1º de dezembro desse ano, faz 6 anos que nós estamos cuidando da igreja de Viamão. Nossa, então a igreja de Gravataí foi uma escola para nós, uma escola. Não foi uma escola, foi uma faculdade maravilhosa. Uma coisa, foi tudo encaixado, né, por Deus, e com certeza tudo isso com toda a cobertura espiritual do Bispo John. O Bispo John Lambert, ele é um presente para o Brasil, para a Igreja Apostólica. E, logicamente, o Bispo Robert e o Pastor John, que são os nossos 3 líderes maiores da nossa igreja. Mas eu, por estar mais perto do Bispo John, eu tive a oportunidade de estudar com ele. A Igreja Matriz, para mim, é a minha vida, né? Eu agora estou morando um pouquinho mais longe, mas a Igreja Matriz, para mim, é tudo. É aqui que eu aprendi, aqui que eu me formei, aqui que eu recebi o dom do Espírito Santo, aqui... tudo é aqui que eu casei, então aqui, né, então todo o apoio, né, do Bispo John e da Irmã Nara no nosso ministério, isso não tem dinheiro que pague, né, não tem, isso não se paga com dinheiro. Falando da Irmã Nara, ela é uma mulher de Deus, uma mulher ímpar, uma mulher que desde o primeiro dia que nós assumimos Viamão, ela nos apoia, de maneiras maravilhosas, né? Sempre orando por nós, sempre nos incentivando. E ela, deixo registrado também aqui o apoio dela junto com o bispo. E é uma alegria. Eu agradeço a Deus por ser apostólico e pertencer a esse ministério. Eu acho que foi um dos melhores resumos que a gente já gravou aqui, né, produção? Um dos melhores resumos. E eu acho que o senhor ainda assim pulou muitos acontecimentos, né? Muitas coisas. Muitos acontecimentos. De fato, tu falou que saiu um pouco na sua juventude, mas tu se criou praticamente na igreja. Sim, eu me criei na igreja. Na verdade, eu era para ser de religião espírita, né? Porque a minha família, principalmente da parte da minha mãe, eles são de religião espírita. E esse período, esse tio, que eu agradeço muito a Deus por ele, sempre me ajudou, sempre me apoiou, mas esse tio, ele nem sempre foi cristão. Então, meu tio, ele tocava gaita e tal, e eu, nesse período que eu não estava na igreja, esse período foi só Deus que me cuidou e me guardou, porque hoje, com certeza, eu seria músico de CTG, com certeza. Foi bem na adolescência, com certeza, né? Porque eu tocava violão, gaita e violão, para música gaúcha, música tradicionalista, não precisa mais nada, né? Então eu acompanhei muito meu tio tocando violão, e nesse período que eu não estava na igreja, com 14, 15 anos, eu cheguei a tocar num baile de CTG que tem na cidade que eu morava, em Cachoeirinha, mas aquilo passou, né? E aí esse tio meu, ele meio que se converteu, ele se reconciliou com uma outra denominação que não é unicista, e ele me levou também, porque eu estava sem igreja, né? E eu acabei indo, e eu participei por 2 anos de uma igreja que não é unicista, e muita amizade, muito aprendizado. Eu cheguei a tocar em grupos, cantei em coral de 4 vozes, eu aprendi muito nesse lugar, mas eu sabia que esse lugar não era o meu destino final.
esse período que eu fiquei fora da igreja apostólica, quando começavam os cultos aqui aos domingos às 5h30, quando começavam os ensaios do grupo que eu tocava lá em Gravataí. Eu nunca esqueci da igreja apostólica. Nossa. Então era uma coisa muito forte para mim, porque eu sabia que era um curto período de tempo que eu ia ficar ali, e dali um tempo eu não ia mais estar naquela igreja e eu ia voltar para casa, digamos, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, tu não falta culto na Matriz, tu vai lá todo domingo, tu não perde culto, não vai. É porque eu sou muito grato a Deus por essa igreja, por esse ministério. Então, isso aqui para mim não é fazer médio, eu venho aqui por A, por B, por nada. Eu venho aqui porque eu me sinto muito bem e também, logicamente, não dá para tirar, mas a igreja apostólica é uma das pouquíssimas, posso dizer com palavras, pouquíssimas igrejas no Brasil que cuidam e prezam santidade, né? E até foi falado um tempo atrás, aí pegaram uma foto antiga da igreja e pegaram uma foto de hoje, se comparar, não mudou nada. Nada. E se é que mudou para melhor. Foi evoluindo com o passar dos anos e dos tempos. Com certeza a gente está aqui hoje gravando nesse lugar que foi o escritório do Bispo JB, Bispo fundador, e aquele homem também com certeza faz parte da minha vida, porque quando eu voltei em 99, o Bispão, que a gente fala carinhosamente, ele chegava no meu banco, eu sentava nos últimos bancos da Matriz, ele dizia em português, com sotaque, ele dizia, hoje o irmão vai cantar. E várias vezes o Bispo Robert era dirigente dos cultos aqui e ele me chamava para cantar e tal. Isso foi o início, né, da minha trajetória. Então a igreja matriz, a igreja apostólica é tudo para mim, tudo para mim. Eu agradeço a Deus. Eu não tenho como eu ficar em casa e ter tudo isso aqui espiritualmente falando, principalmente as bênçãos que eu já recebi nesse lugar, né? Foi aqui que eu recebi o dom do Espírito Santo no outubro e agora está chegando outubro, mês que se fala mais ou se prega mais sobre o batismo do Espírito Santo. Foi num final de Oktoberfest, pastor Fraser, eu acho que era ele que estava pregando, e foi o dia que eu recebi digamos assim, a confirmação e o complemento do dom do Espírito Santo. 30 de outubro de 2010, faltava pouco tempo para mim casar, foi quando eu recebi o dom do Espírito Santo. E agora, outubro do ano passado, era o Oktoberfest, e foi uma data muito marcante para mim, porque foi o último domingo do ano, aliás, o último domingo do mês, que era o Oktoberfest, e foi o dia que eu fui consagrado, de fato, a pastor da Igreja Apostólica, né? Pastor Clóvis, pastor Jairson e eu, fomos os três que fomos consagrados ao ministério apostólico, e foi exatamente numa data, para mim, comemorativa, que eu recebi o dom do Espírito Santo. Então eu sou muito enraizado, tem muita história, tem muita coisa na igreja apostólica que faz parte da minha vida, né? Então é muita bênção. Conta para nós, pastor, as vantagens como um membro de estar debaixo do ministério apostólico. Como um membro, o que brilha o olho, sabe? O porquê a pessoa não ficar no mundão, do meu jeito, do meu estilo, e vir para a igreja e se colocar na mão do ministério? O que tu acha que é o trunfo, sabe? Tem vários. Às vezes as pessoas criticam a igreja apostólica. Para que tudo isso? Para que essa doutrina? Isso aí, traz as coisas... Por que tudo isso? A razão, a Bíblia diz em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. E uma dos cuidados que a igreja apostólica sempre teve é com a santidade da igreja, é com a preservação da doutrina, e isso é a consequência do mover ativo do Espírito Santo nos nossos cultos, na nossa vida. E é isso que a igreja nunca abriu mão, porque sem santidade não tem o Espírito Santo ativo na nossa vida. Então, como que uma pessoa que não é cristão,
vai conseguir sobreviver num mundo totalmente obscuro, depravado e, enfim, o mundo está cada vez pior, né? Então, se a pessoa vai para uma igreja que não tem santidade, né, e não tem a essência do que a palavra de Deus prega sobre salvação, a pessoa não sobrevive. Hoje, né, tem muitos pensamentos errados, que as pessoas, eu vou ficar em casa, eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou orar em casa, vou jejuar em casa, vou cantar hinos junto com o rádio, né? Então isso tem esse engano das pessoas, pensar que vão salvar a sua alma nesse mundo maluco sem ter um homem de Deus, sem ter um ministério. Não tem como viver, viver sozinho num mundo tão contaminado sem um homem de Deus, sem um pastor, sem um ministério abençoado, reservado, consagrado ao Senhor. Não tem como. Não tem. A pessoa até pode escolher, tem milhares de formas ou de igrejas ou de denominações que as pessoas dizem, tu vem, tu vai ser abençoado, né? Não tem responsabilidade nenhuma, né? Tu vive a vida que tu quiser e no final tem a vida eterna. Não tem. Isso não é bíblico, né? Então eu costumo, isso foi um aprendizado que eu peguei. Esses dias até conversei, mandei um áudio para um grupo, para um programa de rádio. E nesse dia que tem esse programa de rádio em Siderópolis, do pastor Miro, do pastor Joãozinho, eu falei sobre salvação naquele áudio que eu mandei. Então, o que a igreja apostólica prega, né? A pessoa tem que crer, a pessoa tem que confessar, a pessoa tem que se arrepender, a pessoa tem que ser batizado nas águas em nome de Jesus, a pessoa tem que receber o dom do Espírito Santo, a pessoa tem que viver uma vida de santidade e a pessoa precisa viver uma vida de perseverança. Então não é de qualquer maneira para a pessoa ir para o céu, herdar a vida eterna, né? Nós temos que ter em mente que para nós subir para o céu no arrebatamento, né, nós somos a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter mácula, né? E até uma frase que o pastor John usou numa das mensagens dele, ele disse que nós estamos vivendo num mundo como se fosse, né, nós andar de roupa branca no meio do lodo e do barro e do lamaçal, sem se sujar, sem se respingar. Então, como é que uma pessoa pensaria, não, eu vou viver uma vida só em casa, ninguém me incomoda, não tem pastor para me cobrar, para me ajustar, e eu vou me salvar sem ter um ministério? Não consegue, não sobrevive. O devocional é bonito, a pessoa acordar, orar, ler a Bíblia, tirar um dia aí por mês ou por semana para jejuar, mas se a pessoa não tem um homem de Deus na vida, a pessoa não sobrevive. É a mesma coisa que é o enfoque maior da nossa conversa aqui, é um pastor tentar sobreviver sozinho sem ter uma proteção de um ministério maior, de um líder maior, de um homem de Deus que, o Bispo John, com certeza, por longos anos ele foi pastor, mas hoje ele é pastor de pastor, o chamado do Bispo John, né, e ele não é chamado apenas para pastorear pessoas, ele é chamado para pastorear pastores. Então hoje eu tenho a tranquilidade de pastorear porque eu tenho um pastor na minha vida. Eu tenho outros pastores que eu respeito e admiro, conselheiros, pastores mais idosos, mas não tem como uma pessoa viver no mundo ou sozinho e se salvar sem um ministério, sem um pastor, assim como um pastor não tem e não vai sobreviver se não tiver uma proteção maior, né? O nosso Bispo John, ele tem homens de Deus acima dele, que velam pela alma dele, né? Então, eu até tenho o versículo que nós achamos aqui, de Hebreus, que diz, obedecei a vossos pastores, Hebreus 13 e 17, né? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque velam pela vossa alma. Então, como que a pessoa vai sobreviver se não tem alguém que protege, que cuida da nossa vida? Não Sabe tem o que eu percebo? Né? Eu percebo que essas pessoas que vivem mais isoladas ou sem um ministério, elas têm frases muito bonitas, mas a realidade da vida não é tão bonita assim. Não é tão bonita. Não tem frutos, né? O senhor sabe que tinha uma igreja que eu ia, e eu boto em pauta as diferenças porque elas são reais, são visíveis, não vou esconder isso. E os irmãos antigos, eles diziam, porque na nossa época as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, porque na nossa época, nossa, era o mover de Deus. E eu ficava imaginando, sabe, quando que eu ouvi uma criança receber o Espírito Santo? E eu tinha 25 anos, desde os meus 13 eu ia em igreja. Com 25 anos, num culto apostólico, foi que eu vi uma criança ser cheia do Espírito Santo. Uau. Então, tem uma diferença, pastor, tem que ter. Porque lá as crianças não recebem o Espírito Santo e porque aqui elas recebem o Espírito Santo? Como é que a gente vai dizer que tudo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E se tu for ver, eu percebo que aqui crianças com 14, 13, adolescentes, né, eles já têm o Espírito Santo. Sim. Coisas que em outras igrejas é uma briga, é uma luta, é algo difícil de acontecer. E às vezes as pessoas vêm aqui na igreja, e é isso que tu falou, elas ficam perguntando, mas por que essa doutrina? Mas por que reportar o pastor? Mas por que dar honra ao pastor? Mas por que fazer tudo isso? Mas é no altar que aparecem os motivos, né? Exato. Esses cuidados, esse apreço, essa unção poderosa. E eu percebo, pastor, que tem pessoas que visitam a nossa igreja, mas elas não ligam os pontinhos, né? Exato. Não sei se é coisa só da minha cabeça. Às vezes as pessoas não valorizam aquele momento, aquela oportunidade. Eu sempre que eu tento, né, muitas vezes eu tô com a minha esposa ali orando com alguém no altar, falando aqui da Igreja Matriz, às vezes as pessoas eles vêm para assistir um culto evangélico num lugar, e muitos deles ou delas já foram visitar muitas outras igrejas, e às vezes as pessoas enxergam aqui como uma igreja a mais, né? E ali está uma oportunidade de salvação, né? Eu enxergo às vezes não sempre, os cultos como nós estamos tratando de eternidade ali, né? Que nem domingo passado foi um caso que no meu modo de ver foi um culto destinado para os visitantes, para as pessoas que estavam visitando aqui. Tanto é verdade, né, e até um grupo de pessoas muito simpáticos até que vieram assistir um batismo aqui de uma menina, os familiares da menina vieram, mas eles não conseguiram conter as lágrimas, e o batismo foi bem depois, né? Então eles não se emocionaram de ver a menina sendo batizada, mas a pregação, o louvor, alguma coisa tocou nessas almas. Então a gente, por isso, né, por que a igreja lida assim, trata assim, por que tem doutrina, por que tem isso? Porque quando vem essas pessoas que são necessitadas de salvação, imagina uma igreja sem doutrina, uma igreja sem o Espírito Santo trabalhando ativamente, né, essas pessoas vão entrar e sair da mesma maneira que vieram. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que vieram domingo passado aqui, usando como exemplo, eles nunca viram nada parecido, ou nunca sentiram nada parecido, e provavelmente Deus ajude que eles voltem e abracem essa oportunidade de salvação, né? Isso prova mais uma vez que uma pessoa que não serve a Deus, que vive no mundo, não tem como se salvar sozinho, sem ter um ministério, sem ter uma igreja, né? A igreja ela é um corpo, né, irmão Eduardo? A igreja é um corpo, né? Cristo é a cabeça e a igreja é um corpo, e tem muitos membros ali. Então, quando a igreja começa esse corpo se movimentar, tudo naquele sincronismo, há um mover de Deus, e esse mover de Deus toca as visitas, e toca os cristãos, e toca aqueles que talvez estão um pouco mais frios na fé, enfim, pega todo mundo. Eis a importância de pertencer, eu falo por mim, pertencer a uma igreja de santidade, porque o Espírito Santo, Deus não habita em lugares que não há santidade.
sem santidade ninguém verá a Deus. Então é claro isso, tá na cara que igreja sem a santidade, sem a modéstia, não sobrevive. E se sobreviver vai ser algo muito, né? Porque o que nós estamos fazendo hoje aqui? O irmão, né, já está cuidando de congregação, Deus te abençoe, a tua esposa, né? Mas a gente está aqui para tentar ajudar outras pessoas. Eu venho hoje aqui para receber uma bênção para mim, claro que sim. Mas eu sempre oro, quando eu saio de casa eu oro, Deus, eu quero ir lá para servir de bênção na vida de alguém e também trazer uma bênção para mim. Mas o foco hoje da liderança, dos pastores, dos obreiros principalmente, é achar alguém que está ali querendo agarrar a oportunidade de salvação. De salvação. E salvação, a palavra salvação, a pregação sobre salvação, nem sempre ela é muito bem quista ou bem-vinda, porque as pessoas eles vêm aqui, vamos ver o que essa igreja oferece, que né, tem prosperidade, e nós cremos em prosperidade. Estou com o meu dízimo aqui, mas a igreja, agora eu brinquei e esqueci, tem que cortar aí depois. Isso acontece perdi o fio da meada, mas as pessoas, eu voltei, as pessoas vêm, o que essa igreja tem para oferecer? Né, tem prosperidade aí? Tem cura? Né? Eu sempre falo, eu sou chato e cansativo às vezes, mas eu lembro da passagem bíblica que Jesus estava pregando numa casa, a Bíblia diz que era a casa dele, né? Estava lotado de pessoas e 4 homens com um homem paralítico colocaram, né, tiraram o telhado daquela casa e botaram o paralítico na frente de Jesus. O que eles fizeram? Eles fizeram uma atitude de fé, claro, eles criam que Jesus podia curar o paralítico, né? Mas Jesus olhou para o paralítico e ele disse, perdoados estão os teus pecados. Ele não disse assim, opa, seja curado, levanta e anda. Jesus, ele está preocupado em primeiro lugar em tratar da alma da pessoa. Prioridade, né? Aí depois todo mundo, poxa, nós fizemos todo esse esforço, aí botamos esse camarada aí, né? Subimos no telhado e ele tá, o que é esse negócio de perdoar pecados? Aí ele disse, não, tá bom, perdoados estão os teus pecados, e aí para não ficar para todo mundo aí falando mal de mim, então tá bom, levanta e anda. Mas a primeira coisa que Jesus tratou da vida daquele paralítico foi da alma, da salvação, né? Eu sou um homem muito abençoado de pertencer à igreja apostólica, mas em primeiro lugar é a salvação. A igreja apostólica do Brasil foca e bate em cima de salvação, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É salvação. Jesus está voltando, salvação. Então, Deus seja louvado por tudo. Uma das coisas que eu percebo que traz a salvação, porque ela é muito... É uma estrada, né? É uma estrada. E eu percebo que o ministério é importante. Minha mulher está aqui na sala, ela pode concordar, tem voz. Às vezes nós temos nossas dificuldades como casamento e às vezes ela tá certa, eu não concordo. Aí vem o pastor e fala as mesmas palavras que ela. Mas ele não sabia de vocês, né? Não, aí ele eu pregou. escuto. Aí eu escuto. Ah, daí tu escuta. Daí eu escuto. Entendi. Por quê? Porque eu e ela, a gente baixa a cabeça e a gente confia na voz. Confia na voz. Se não tivesse essa voz de um ministério, nós ia bater teimosia por quanto tempo? Então eu percebo que quando a coisa aperta e quando Deus toca no pastor para mostrar que a gente não está bem, a gente tem a convicção, não, o que ele falar é certo para nós dois. E eu fico pensando, pastor, e quem tá lá fora e não tem essa voz? Exato. Quanto tempo vai ficar patinando, às vezes, numa teimosia, num problema, que dentro da igreja uma voz resolve e tranquiliza. Então eu percebo que o afado, o abraço de um ministério, ele nos livra de muitas incomodações. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endurece o coração. Eu lido às vezes com situações que me deixam tristes, no sentido de, a pessoa vai num culto, por exemplo, lá em Viamão, onde a gente congrega. Depois vai no outro culto, diz, Deus está tocando e a pessoa está ouvindo a voz, né? E aí passou um tempinho, a gente acha uma oportunidade e conversa com a pessoa. Deus
Deus está te tocando, Deus está trabalhando na tua vida e tal. Aí a pessoa, talvez falta um culto, daqui a pouco esfria de novo, e aí a pessoa diz a célebre frase: no tempo de Deus, as coisas, né, eu vou voltar para a igreja. Já ouvi isso. No tempo de Deus, as coisas vão se encaixar. O que tu fala? Aquela frase, a pessoa está tentando achar uma fuga para fugir da palavra que está escrito, né? Salmos 95, e tem em Hebreus também, eu não tenho as referências aqui, mas se hoje ouvirdes a minha voz, não endurece o coração. O que eu falo para a pessoa? Eu digo assim, o tempo de Deus para a salvação é hoje. Tu tem que tomar uma decisão hoje. Tu tem que voltar hoje. Tu tem que, né, ser batizado hoje. Tu tem que receber o dom do Espírito Santo hoje. Porque tudo que se trata na vida de uma pessoa, no que se refere à salvação, é hoje. Aí, por exemplo, nós estamos no mês de setembro, final de setembro. As pessoas têm aquela mentalidade assim, como a igreja, né, ela é de modéstia, está chegando o verão. Aí as pessoas pensam assim, eu vou deixar passar o período do verão, que daí eu não tenho compromisso com a igreja, lá por março, início de abril, ali, aí eu vou voltar para a igreja. A pessoa tem, às vezes, esse pensamento. Cara, que pensa isso? Tem muitos que pensam isso, muitos. Meu Deus! Então, aí, não, o tempo de... Aí vem período de férias, né? Não, eu vou curtir uma praia, né, tranquilo, aí depois né, no tempo de Deus. O tempo de Deus para a salvação não é em abril, não é depois do verão, é hoje. Estou falando meio alto, desculpa. O tempo é hoje. Então não tem escape. Não? O tempo de Deus. Tá? No tempo de Deus eu vou retornar. No tempo de Deus eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar... Vai saber o que vai acontecer, né? Vai ter que tem a questão de Eclesiastes, né? Que tudo tem um tempo... há um tempo destinado a Eclesiastes 3, né? Uhum. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem, né? E a Bíblia ali, né, fala muito: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo disso, tempo de choro, tempo de riso, tempo, né? Salomão ali falou tempo para todas as coisas, mas para a salvação é hoje. Para a salvação é hoje. Então, se tem alguém que está me escutando ou me vendo aí, se tu quer um conselho do teu amigo pastor Éder hoje, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Então, o tempo não é depois do né, em 2025, né, a partir de 1º de janeiro de 2025, eu vou largar tudo, vou largar os vícios, eu vou viver uma vida para Deus, mas é só em dezembro. Não, tá errado. Aí vai chegar em dezembro para janeiro e tu não vai seguir, tu não vai conseguir. Uma coisa que eu percebo... Então, se hoje ouvirdes a minha voz, não endurece o coração. As pessoas, elas dizem assim, quando eu ouvir Deus, quando eu for tocado por Deus, eu vou. Quando nós falando de questão de membros, né, visitante e tal. Mas e por que a voz do pregador não? Exato. É que tem, irmão Eduardo, todo mundo sabe disso, né? Vamos falar assim, de um modo generalizado. Tem pregadores e pastores falando no mundo evangélico, vamos dizer assim. A maioria, eles pregam e falam o que as pessoas gostam de ouvir. Né? Esse pregador é bom. Esse pregador aí falou, né? Às vezes as pessoas estão sem sono, abrem a internet e ali a maioria dos pregadores, eles não estão pregando sobre salvação, que tu tem que te arrepender, porque senão tu vai para o inferno. Qual foi a última vez que alguém ouviu, né? E pode ser que tenha, eu não sou muito de estar pesquisando, mas pregadores que falam, tu vai para o inferno, tu tem que ser batizado, eles querem likes, eles querem visualizações. Então ali, se tu tá sofrendo, o mar tá fechado, né? O mar vai se abrir na tua frente. É bíblico? É lógico que é bíblico. E é maravilhoso a passagem do Mar Vermelho, que o mar estava fechado, tinha montanhas dos lados, Faraó vem atrás. Quem não gosta de ouvir esse tipo de mensagem? Que bênção! O mar vai se abrir, e tem hinos que nós cantamos e muito nos alegramos. Se o mar não se abrir, Deus vai mandar passar por cima das águas. Isso é uma bênção para quem está no aperto, para quem está necessitado, para quem está no meio das drogas, tá um caos. Tu ouve uma mensagem dessa, é vitória, é bênção. Quem não gosta de uma mensagem de vitória? Mas será que se Jesus voltasse hoje, dia 29 de setembro de 2024, será que a tua vida com Deus, será que, né, a hora que chegar o momento do juízo final,
Será que tu vai estar lá, né, e Jesus vai dizer, vem, né, vem pro gozo eterno? Eu amo mensagens de vitória, mensagens de milagres. Isso alimenta, isso é maravilhoso. Mas se a alma tá ferida, se a alma tá sedenta, se a pessoa não está enquadrada no plano de salvação, isso aí é uma mensagem bonita, boa, maravilhosa, mas a alma tá na boca do inferno. Aí tu recebe as bênçãos, prosperidade e vai pro inferno. Daí esse é o pregadorzinho bom. A Bíblia diz assim, ó, 100 vezes nessa terra, né, e por fim a vida eterna. O nosso Deus, ele é poderoso, ele abre portas, ele faz milagres nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Para Deus não tem crise, não tem, né, passamos por Covid, fomos abençoados da mesma maneira. Até tem muitas pessoas que foram mais abençoadas na época de pandemia, sem culto, e foi uma batalha. Muitos aqui, nessa sala, muitos cultos nós realizamos aqui porque a igreja estava fechada, né? Mas é muito polêmico isso, é muito polêmico. Mas 100 vezes nessa terra e por fim a vida eterna. Então, às vezes as pessoas querem 100 vezes nessa terra e não se preocupam com a vida eterna. Então, é uma série de fatores, né? Eu estou expondo aqui a minha opinião como cristão apostólico, então cada um toma as suas decisões e cada um tira as suas conclusões e, né, pela palavra de Deus, sem o ministério, sem o pastor, não tem como sobreviver, não tem salvação. Não tem salvação. E como é que é, pastor Éder? Só complementando um versículo que me veio agora, e é uma oração que eu faço. Deus promete dar pastores com ciência e que vão pastorear com ciência e com inteligência. Então, o pastor está ali para pastorear, para apacentar, para ganhar almas. Né? Então, se a pessoa pensa, se fosse assim, vou me salvar em casa, não gosto da igreja X, nem a Y, nem a A, nem a B, eu vou... Né? Então não tem como, não seria da divergência biblicamente falando. Então tem que ter um pastor, tem que ter um ministério. No meu caso, eu tenho homens de Deus, Bispo John, ele é o homem de Deus na minha vida, na mão dele que eu devolvo dízimos, é a mão dele que abençoa eu e a minha família. Então, eu sou um homem muito abençoado dentro da Igreja Apostólica, sou muito abençoado. E já não sei se eu respondi isso, as tuas perguntas. Com certeza. Exemplos práticos, pastor, que tu poderia talvez passar a quem ouve de como é ser um pastor debaixo de um ministério, as vantagens, os cuidados. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre o exemplo, né, na Bíblia e tal, mas na prática, na tua vida, o que quando tu fala assim, ser cuidado pelo ministério, o que te brilha o olho em questões práticas? Eu sinto segurança. Eu sinto segurança. Talvez isso é a palavra que resume. Eu me sinto protegido. Eu me sinto respaldado, não sei se é uma palavra que se usaria, por eu saber que tem homens de Deus sobre a minha vida. Um exemplo prático, talvez não saberia te dar aí talvez vai ter que cortar um pouquinho que eu teria que pensar. Edita isso aí, irmã Esther. São N situações, né? Não saberia te dar um exemplo prático, mas eu me sinto seguro e protegido que eu não estou sozinho. Né? Esse versículo aqui de Salmo 133, o Salmo 133 é a base de autoridade espiritual que nós aprendemos com o bispo, que é como, versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Essa aula de autoridade espiritual que o Bispo John já dá há muitos anos, e isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque ali tu aprende sobre submissão, ali tu aprende sobre ter
ter essa tranquilidade e responsabilidade, porque não falo com arrogância de forma alguma, mas eu sei que tem pessoas abaixo de mim que eu tenho que zelar e cuidar e alimentar. É um compromisso. É um compromisso. Quando eu chego na minha congregação lá que eu cuido, não minha, mas a congregação que eu cuido, eu vejo que tem almas ali como se fossem ovelhas, e são, que eu preciso alimentar. Eu não posso despedir elas sem comer. Eu tenho que apresentar uma palavra não minha, mas buscar de Deus para passar para a igreja. Assim como o bispo, ele vem com uma mensagem, ou numa reunião mais restrita para pastores, ou num culto público, e a gente vê que aquela bênção, ela vem de cima, passa por ele, vem sobre nós e é derramada para a igreja. Então, a questão de autoridade espiritual, isso é uma coisa que muitos ministros deveriam levar em conta e analisar e estudar sobre a questão de autoridade espiritual, de submissão. Porque a submissão, às vezes, eu tenho que ser subordinado, eu tenho que estar prestando conta, eu tenho que estar dando satisfação, eu tenho que estar mandando relatório, eu tenho que estar explicando, mas o simples fato de eu né, que nem, por exemplo, todo pastor apostólico, ele recebe dízimos, mas seria, nem vou usar uma palavra feia aqui, mas seria horrível um pastor que recebe dízimos não ser dizimista. Então, eu recebo para mim, mas eu também, é uma escada, assim como, vamos usar a figura do bispo, ele recebe de Deus, passa por ele, vem para o ministério, e do ministério para a igreja. Então é muito sensível, é muito espiritual essa questão de autoridade espiritual, né? Também eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, talvez teria que dar um cortezinho e eu pensar num exemplo prático disso, né? Mas é que é um assunto muito grande, pastor, muito grande. É um assunto muito vasto, né? É um assunto muito vasto. Eu queria que o senhor, eu sempre faço isso no final, os irmãos que me acompanham vão perceber. Você hoje, algo mais pessoal, sabe? Se bem que o senhor está sendo muito coração aberto aqui, isso é muito bom. Dissesse uma mensagem de pastor para pastor, eu acho. O que tu diria daqui a pouco para um pastor ou para um obreiro de alguma igreja que está nos assistindo? Sabe que eu acho que, na verdade, esses assuntos vão servir de exemplo a muito membro, que daqui a pouco vai olhar o seu pastor desamparado, sabe? Vai dizer, peraí, isso aqui tá meio errado. Se tivesse alguém sentado aqui na frente meio solitário, meio sozinho, mas querendo fazer a obra de Deus, meio desamparado, o que tu diria para essa pessoa? Como se ela estivesse aqui. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter a certeza, né, falando obreiros, né, tem que ter a certeza que Deus chamou a pessoa, que a pessoa tem um chamado. Isso tem que ser uma coisa não fingida, não eu acho. Né? Eu guardei a data de 4 de julho de 2011 como a data que Deus me chamou. Eu tenho essa data, eu sei que onde é que eu estava. Eu estava no altar, eu estava na aula, eu sei. Então, depois que se tem a certeza, tu tem que te colocar na vontade de Deus, e pode ser que esse desejo que a pessoa tenha de fazer alguma coisa para Deus não seja o mês que vem, seja daqui 10 anos. E tu tem, não sei se é resiliência a palavra certa, tu tem essa paciência de tu segurar a tua onda, tu ter o domínio próprio. Não, eu vou, quando Deus me chamar, eu sei que eu tô pronto. Mas tu tem que ter essa paciência, porque a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então, a igreja apostólica, ela não tem esse tempo para preparar um obreiro 10, 12, 15 anos, para depois passar para diácono, para depois passar para presbítero, evangelista, etc, até chegar ao pastoreado. E por aí vai. Mas a pessoa tem que ter essa certeza, se colocar na presença de Deus, no tempo de Deus, e aí ser humilde, submisso, né? Seja estudioso, seja paciente, e aí no tempo de Deus,
Isso sim é o tempo de Deus. A pessoa tem que respeitar esse tempo. Para salvação, não. O tempo é hoje. Agora, para o chamado de Deus, tem um tempo certo e perfeito para a pessoa atuar, ou seja o que for. Tudo que a Bíblia diz, né? Tudo que vier para te fazer, faz. Vários momentos, talvez o meu chamado não era para trabalhar em determinada função na igreja, mas tem que respeitar degrau por degrau na vontade de Deus. E assim, pastor Daniel McKillop, que é pastor apostólico no Canadá, ele deu uma aula, não sei se quanto tempo eu tenho ainda, mas ele deu uma aula que virou livro, né, que é a oração de Jesus, que Jesus ensinou, assim na terra como no céu. Né? Nas versões mais antigas da Bíblia, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ele ensinou para nós, que para mim foi uma aula incrível, que virou livro. Ele disse que em cima tem um plano de Deus que nós temos que seguir na terra como está no céu. Só que nós estamos aqui na terra, como é que nós vamos saber o plano perfeito de Deus lá em cima? Nós temos que seguir o plano perfeito de Deus. Né? Tem que buscar, tem que esperar, tem que orar bastante, pedir para Deus: Deus, qual é? Eu quero estar na tua perfeita vontade. Se tu está na perfeita vontade de Deus, tu tem o quê? Tu tem paz. Tu tem paz. Né? Se tu tem paz, tu está na vontade de Deus. Né? Agora, se tu começa a relutar, não, porque já era para mim estar fazendo tal coisa, eu não fiz. Né? Às vezes os obreiros têm aquela vontade de pregar, de dirigir culto, e aí às vezes parece que o pastor não está dando bola, não sabe que o cara existe, passou 2, 3 cultos sem dar oportunidade para a pessoa falar, né? Tudo é teste, tudo é um teste. Tu está sendo testado todo o dia. Então, e tu falou sobre pastores, né? Eu sou um pastor no ministério, sou um pastor mais jovem de ministério, mas pastores, eles sofrem muito, eles vivem uma vida solitária muitas vezes, muito frustrante, né? Mas ao mesmo tempo, quando tu chega em casa e tu vai deitar na tua cama para dormir, tu tem paz no coração, porque tu disse sim para o chamado de Deus. Hoje, se eu tivesse dito não para Deus, para o chamado que Deus colocou no meu coração, eu seria com certeza o homem mais infeliz de Viamão, ou de, sei lá, eu seria o homem mais infeliz se eu tivesse dito não desviado da igreja, dentro da igreja. Eu seguiria como músico, como ajudador do pastor, né, como pintor, quando tem que fazer mutirão, mas eu não seria feliz. Hoje, às vezes eu estou doído, por pessoas que eu estou tentando ajudar e está difícil, né? Mas eu disse sim para Deus, e esse sim não é vida alegre e feliz. Tem batalhas, tem choro. Minha esposa, eu pego ela muitas vezes chorando, eu choro, eu me entristeço, eu me abato, mas ainda é gratificante fazer a obra de Deus. Eu ainda chorando, ainda às vezes com dificuldades daqui e dali, eu ainda sou feliz por ter dito sim para Deus. E como o apóstolo Paulo, eu finalizo minhas palavras, como o apóstolo Paulo, ele disse: é uma alegria ou é uma honra sofrer pela causa de Jesus. Nossa, acho que chegamos ao final, pastor, desse vídeo. Olha, tem muita conversa a se falar sobre isso. Eu acho que talvez é o primeiro ou o segundo vídeo a respeito desse assunto. Eu acho que é o primeiro que estamos fazendo. Terão que vir muitos mais, porque seria importante. É um assunto que afeta a vida espiritual de todo aquele que busca Deus. É a direção que o ministério dá para uma alma. Então nós voltaremos, pastor, a falar mais disso. Eu conto com o senhor mais para frente para estar falando disso. Mas hoje, pastor, obrigado por abrir o coração para nós. Eu que agradeço. Obrigado por tudo que tu passou. Sei que tem muito mais conteúdo nesse coração para nos passar. Obrigado também a minha esposa que está na produção hoje. E que Deus te abençoe por ter chegado até o final desse vídeo, por estar com nós. Terá nosso contato no final do vídeo.
Também vamos ver para botar o contato do pastor Éder. Ficou interessado, quer saber mais, nos procure, busque a gente, o que a gente tem, a gente também pode te passar. E eu creio que Deus vai fazer uma obra linda na nossa vida. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Estamos despedidos deste vídeo. Até a próxima.